Aleluia, glória a Deus. Pai, nós queremos dar-te glória, louvor. Obrigado por esses cânticos, Senhor, nos quais nós reconhecemos que o Senhor é Deus soberano, poderoso verdadeiramente nas batalhas. E nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra nos diz que o cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Deus, em nome de Jesus, receba estes cânticos, os dízimos, ofertas, e agora fale conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amados, duas informações antes de nós lermos as Sagradas Escrituras. Primeira informação: habitualmente você já chega, já pega lá o envelope, né, que fica dentro de uma caixinha ali. Dá uma olhadinha para trás. Ali nós temos um relógio, um quadro, né? Ali tem algumas informações sobre dízimo que você pode ler. E abaixo daquele quadro ali, está fixado ali os nossos envelopes de dízimo. Então nós desobstruímos um pouquinho aquela chegada ali, né? Tiramos algumas mesas e tal e etc. Está fixada lá na parede. Então você pode adquirir ali o seu envelope de dízimo, pegando ali naquele dispositivo que nós compramos. Aliás, nós doamos para a igreja, né? Inclusive nós estamos também já olhando os envelopes personalizados, né, que nós teremos aí o nosso próprio envelope de dízimos e ofertas, né, e vamos colocar ali também à disposição para os irmãos. O segundo aviso tão importante é quanto a um propósito nosso de evangelização. Nós tivemos aí domingo passado nosso culto de missões, e a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos é: o que eu estou fazendo no reino de Deus? Eu sei que nós temos muitas informações, sabemos do nosso dever, das nossas obrigações, mas a questão é: o que eu estou fazendo para o reino de Deus no que tange a questão da salvação de almas, de vidas? Então nós pensamos que cada um de nós, de uma forma estratégica, podemos fazer algo a beneficiar o reino de Deus em relação às almas. Primeiramente, eu gostaria que você orasse a Deus, dentre os seus amigos, pessoas da sua familiaridade, quer seja um membro da família, ou alguém do trabalho, ou alguém da escola. Você vai orar por essa pessoa. Você vai pegar o nome dessa pessoa e vai torná-la alvo das suas orações, ok? Então você tem aí um amigo que você gostaria tanto. Irmãos, só uma pergunta: a salvação é algo bom para nós? Se é bom para você, dê um sinal com a mão assim. Aquilo que é bom a gente quer compartilhar, é ou não é? Então você vai fazer isso. Não sou eu que vou colocar, o Espírito Santo de Deus vai trazer ao seu coração a pessoa certa. Você estará orando por ela, colocando-a diante do Senhor, ok? E após esse propósito, nós vamos disponibilizar aqui para os irmãos. Já compramos 100 Novos Testamentos. Na verdade, compramos 130. Da minha parte, estarei doando 30 exemplares para o centro de recuperação que o Gilmar está participando, né, atuando. Então vamos fazer chegar ali debaixo da solicitação dele, né, para que outras pessoas sejam alcançadas. Nós estaremos disponibilizando os 100 exemplares. Não gostaríamos que nenhum deles ficasse aqui. A irmã Rosali chegou e falou assim: pastor, eu já tenho 10 pessoas que eu quero alcançar com a mensagem de salvação. Então nós estamos solicitando a Michele, que aqui trabalha conosco no marketing da igreja. Ela vai fazer algo estilo que foi feito no culto da mocidade. Um adesivo. Nós vamos colocar a logomarca da igreja, uma mensagem simplificada, e você vai colocar lá de para, né? Então vai estar lá o espaço
em que você poderá, embora tenha a logomarca da igreja, mas para que a pessoa ela guarde o seu nome, tenha você na história cristã dela, porque é algo também fundamental, né? Eu penso que quando nós olhamos para a vida cristã, a gente se lembra daquela pessoa que Deus, de uma forma tão direta, usou para estar nos trazendo o Evangelho. Quem se lembra da pessoa que Deus levantou? Amém? Às vezes é a mãe, o pai ou o irmão, não um parente, mas Deus levantou alguém, e esse alguém veio e falou para você do Evangelho. Então, nós vamos colocar a logomarca, uma mensagem breve, né, sobre aquele exemplar, e vamos deixar lá de para, em que você vai colocar o seu nome, e você vai presentear a pessoa que você está orando com aquele exemplar do Novo Testamento. Ok? Está claro, sim ou não? Mas antes, como trata-se de uma batalha espiritual, nós estaremos fazendo o quê? Estaremos orando. Ok? Então já compramos. E aliado à compra dos 100 exemplares para a igreja, nós compramos também uma caixa de folhetos com temas, são 4 temas diversificados, que vai trabalhar também a respeito da fé do Novo Testamento. O que é que nós estamos orientando, né? É que você não deixe esses folhetos aqui. Você vai pegar, não sei quanto, né? A gente viu tanta gente distribuindo santinho de políticos no momento, né? Pacotinho, tal, e etc. Então você vai pegar estes folhetos com a mensagem do trono de Deus e você vai entregar para uma pessoa aleatoriamente, né, que você encontrar no seu caminho. O exemplar da Bíblia, Novo Testamento, você vai orar, colocar aquela pessoa diante de Deus e vai presenteá-la. O folheto evangelístico, você pode tê-los no seu carro, no seu trabalho. Chegou uma pessoa, ô meu amigo, está aqui uma mensagem de fé, de esperança para você. Você vai entregar para aquela pessoa. Leia esse folheto. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Amém? A nossa missão é pregar o Evangelho. Ok? Amém, amados? Esperava ouvir um amém bem forte, né? Isso significa que a palavra não ficou apenas na teoria que nós ouvimos, mas queremos torná-la prática nas nossas vidas. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. João capítulo 14, versículo 27. João 14, 27. Louvado seja Deus. Eu quero aqui mais uma vez agradecer aos irmãos que têm carinhosamente atendido o nosso apelo. Nós estamos caminhando em algumas casas nas quartas-feiras, levando a palavra, trazendo conforto para aqueles irmãos que estão impossibilitados de estarem participando do culto. E agregado a essa visita da igreja, nós temos também ministrado a ceia do Senhor para estes irmãos. Tem sido um momento assim também maravilhoso, e fica aqui a minha palavra de louvor a Deus, a igreja que tem entendido e tem nos acompanhado neste propósito. Sendo que na casa de Jaqueline, irmã Lucimar, será no dia 23, não é? 23. E no dia 26, Hélio Augusto, haverá aqui no templo, louvorzão jovem, todos nós estamos convidados, amém? João capítulo 14, 27, o que está escrito na sua Bíblia? Vamos ler juntos aqui, de uma forma bem harmoniosa, vamos lá? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos ler mais uma vez? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Eu queria pensar com os irmãos, como nós pensamos a respeito da fé. Então nós temos uma palavrinha ali composta por 2 letras apenas, 3 letras, perdão, que é aquela que está lá, deixe-vos a paz. Vamos falar juntos? Paz, paz, vamos falar assim, paz. Irmãos, essa palavra, ela é uma palavra
tão importante para todos nós. Nós temos como prática, né, cristã, religiosa, e aprendemos isso com o apóstolo Paulo, na bênção sacerdotal. O apóstolo Paulo, inclusive, ministra sobre isso, né, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai. Então, ele vai invocar ali, né, esses dotes do reino de Deus, e em muitas situações, ele vai cumprimentar a igreja com a paz, ok? E nós, como cristãos, temos por hábito também nos cumprimentarmos com a paz do Senhor Jesus. Ou então, como batista, né, a gente fala graça e paz, né? Graça e paz. Então é muito comum, né, a gente caminha, encontra com alguém na rua, graça e paz, amado. A paz do Senhor Jesus. Então, as formas como nós nos dirigimos aos nossos irmãos, porque nós aprendemos, essa é uma linguagem nossa do reino de Deus, né? Não é, e aí, véi, né? Não é assim, não é essa linguagem mais jovial, mas é uma linguagem mais cristã, né? A paz do Senhor, como é que você está? Tudo bem? Às vezes nós não temos uma noção da importância de tal cumprimento, de tal ação da nossa parte para com o nosso irmão, porque nós tornamos esse ato um ato litúrgico, cristão, tradicional, e nós não pesamos, porque nós estamos ministrando a paz, né? E é importante nós pensarmos um pouquinho sobre isso, porque eu preciso buscar ter paz com Deus e a paz de Deus no meu coração, para que ao encontrar lá na frente alguém atribulado, alguém totalmente desnorteado, eu tenha condições de também, através desse ato, a paz do Senhor para você. Essa pessoa, ela vai receber também esta paz. Mas se ela não receber a paz, qual foi a orientação de Jesus? Ao entrar numa cidade, saudai-a com a paz. Se ela não for digna, que volte para vós a paz. Então, quando eu ministro, quando eu abençoo, eu estou sendo abençoado. O que é importante nós percebermos aqui? Veja que João capítulo 14 começa com os discípulos se sentindo extremamente instáveis, inseguros, porque Jesus havia já predito que retornaria para Deus. E eles estavam se sentindo como aquela esposa, aqueles filhos que são amparados pelo esposo, pela presença do marido, e que o marido diz assim: olha, eu vou fazer uma viagem e vou ficar 30 dias fora. E aqueles filhos, ou aquela esposa, de repente olha para si e se sentem inseguros. Como nós vamos fazer, sendo que o pai, o patriarca, o responsável pela casa não estará presente? Então, aparentemente era isso que estava acontecendo, porque Jesus estava com os discípulos, e nós sabemos que toda dificuldade, todo problema que eles encontravam no meio do caminho, eles se reportavam a quem? A Jesus. Então, toda situação, eles vinham a Jesus. Quando alguém interrogava eles, e eles não tinham o que responder, eles vinham a Jesus. Quando eles encontravam alguém endemoniado, não conseguiam expulsar, eles vinham a Jesus. Então, tudo eles convergiam na pessoa de Jesus. Só que aí, Jesus está sinalizando para eles que ele retornaria para o Pai. E aí vem o momento de instabilidade na vida dos discípulos. Eles começam a ficar com seus corações atribulados. E você sabe que João 14 começa assim: Jesus trabalhando exatamente a instabilidade do coração dos discípulos, dizendo-lhes: não se turbe o vosso coração. Estava com o coração turbado, atribulado, angustiado. Porque, primeiro, pelo apego que eles tinham à pessoa de Jesus. E, em segundo lugar, pelo medo do que poderia acontecer com a ausência física, material de Jesus. E a prova disso, nós sabemos que quando Jesus foi pego, nem tinha sido assunto aos céus, retornado ao Pai. Eles estavam com medo, e estando Jesus no túmulo, eles ficaram trancafiados num quarto, numa casa, onde Jesus
pós-ressurreição, chega e cumprimenta os discípulos, dizendo: paz seja convosco. Por que ele ministrou a paz para os seus discípulos? Porque eles estavam sem paz, inseguros, porque, como discípulos de Jesus, reconhecidos pelos seus contemporâneos. Pedro foi reconhecido estando na casa de Caifás por uma criada. Eles temiam pela própria vida. Eles temiam que algo poderia acontecer com eles. Jesus chega e vai no miolo, e vai na espinha dorsal do problema daqueles discípulos, dizendo-lhes: paz seja convosco. Amados, quando nós estamos atribulados, certamente o que nós mais queremos é que, de alguma maneira, na nossa instabilidade, na nossa insegurança, nos tumultos presentes nas nossas vidas, no nosso coração extremamente encharcado de insegurança, o que nós mais queremos é que a paz de Deus esteja presente nos nossos corações. E aí Jesus vai dialogando com os seus discípulos, e aí no versículo 27, ele vai dizer aos seus discípulos: deixo-vos a paz. Diga, irmão que está ao seu lado assim: meu irmão, Jesus já nos deixou a sua paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos... Que coisa maravilhosa. Queridos, sabemos que não apenas nós cristãos, nós não almejamos a paz, porque a paz de Deus já está nos nossos corações. Mas o mundo anseia por paz. Temos visto, irmãos, tantas coisas acontecendo no mundo atual. Conflitos domésticos. Cresce assustadoramente o índice de feminicídio no Brasil. Todo dia tem alguém mal amado, achando que a mulher é possessão dele, ceifando a vida daquela que um dia foi a sua companheira. Filhos revoltados, conflitos domésticos, situações das mais complexas têm surgido nos dias atuais. E quantas vezes nós, como cristãos, dentro da nossa casa, parece que estamos em um campo de batalhas. Parece que nos fugiu, de fato, a compreensão de que nós temos a paz do Senhor. Parece que nós estamos no ringue, no MMA, em que cada um quer demonstrar mais a sua força, quer seja pela altivez do coração, quer seja pelo tom da voz que aumenta, quer seja pelo próprio comportamento agressivo. Quantas vezes nós encontramos situações assim? Percebemos, irmãos, portanto, violência e abuso interpessoal, conflitos no campo civil. Quantos conflitos há? Quantas situações há? As pessoas, elas estão como porco-espinho. Qualquer situação já chama para briga, qualquer situação já quer matar, já quer destruir a vida do outro. Conflito civil, confrontos étnicos e raciais. Tem acontecido os clãs brigando entre si, cada um quer manter o seu próprio território, cada um se julga dono da verdade, cada um quer impor para o outro as suas ideias. E aí nós temos esses confrontos étnicos e raciais, dizimando a população, criando uma cisão entre todos nós que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Cismas, ou cisma no campo religioso, rivalidades. A minha igreja é melhor, a minha mensagem é melhor, o meu ministério é melhor. E quantas vezes nós estamos vendo obreiros
mesmo nas grandes mídias ou nas mídias, se digladiando, brigando entre si, homens que poderiam estar propagando o evangelho da paz, a mensagem transformadora, brigando entre si. Então nós temos este cisma religioso, essa rivalidade interreligiosa presente em tantas circunstâncias. Temos visto em alguns lugares, como no Oriente Médio, temos visto os ataques terroristas, guerras entre as nações, uso de armas que outrora, obviamente, nem se pensava, mas hoje você percebe que a tecnologia, já falamos sobre isso, que deveria beneficiar o homem, tem trazido um grande transtorno, porque é possível um país estar aqui e através de um drone destrutivo, do outro lado, sendo monitorado, uma base causar uma grande catástrofe no outro país. É o que está acontecendo. Quem é que paga o pato? Os civis. O povo que não tem nada a ver com as ambições políticas. O povo que não tem nada a ver com as problemáticas existentes entre as ambições dos líderes. Morrem crianças, idosos, pessoas são obrigadas a saírem das suas casas, deixarem para trás a sua própria história, o seu povo, a sua nação. Isso tem acontecido, nós temos acompanhado com muita tristeza o que tem acontecido, não apenas nos conflitos, obrigado, Mavera, não apenas em relação a estes conflitos existentes no Oriente Médio e do lado de cá, na Ucrânia e etc., mas também dentro do próprio nosso território, onde nós temos as máfias, os comandos da malignidade, cadastrando crianças, colocando inocentes, preparando, forjando para a prática do mal. Essas armas nucleares, químicas, biológicas, tudo isso, irmãos, tem impedido os homens de viverem uma palavrinha que nós encontramos do hebraico, que está presente aqui, a paz. Tudo isso tem impedido o homem de viver debaixo do shalom de Deus, da paz de Deus. Eu sei que nós estamos falando aqui de megas problemas, mas devemos olhar para nós, porque muitas vezes nós estamos internamente falando, cheio de tantas mazelas, estamos internalizando tantas coisas que nos são prejudiciais em todas as áreas da nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com a igreja, no nosso relacionamento com o meu próximo, no meu relacionamento com a família, enfim. Mas elas que têm nos dificultado a nos relacionarmos bem conosco mesmos. E aí nós ficamos desnorteados, como se nós não conhecêssemos a Deus. Mas se o que está escrito aqui, nós cremos que é verdade de Deus para nós, é preciso que nós nos abramos. E é preciso que nós, com todo o tom e com toda a nossa capacidade de gritar bem alto ou de implorar, devemos rogar ao Senhor, dizendo: Senhor, que essa paz, ela seja vivenciada por todos nós. Amém. Talvez você entrou aqui nessa noite e o seu coração está atribulado, angustiado. Você se encontra internamente falando, vivendo grandes conflitos. E nós, irmãos, estamos sempre diante de uma bifurcação, em que do lado de cá nós temos Deus, do lado de cá nós temos o reino das trevas. Do lado de cá nós temos a proposta do reino de Deus, do lado de cá nós temos a proposta do reino das trevas. Do lado de cá nós temos o amor,
do lado de cá nós temos a indiferença. Do lado de cá nós temos, sabe, a afeição pelo próximo. Do lado de cá nós temos o ódio que predomina sobre as pessoas. Desse lado de cá, nós temos a missão de nos relacionarmos, tendo paz uns com os outros. E do lado de cá, há uma proposta para que estejamos em conflitos constantes. Estão entendendo, sim ou não? Amém? Então, pastor, mas e aí, irmãos? Penso eu que assim como amar é uma decisão da vontade própria, ter a paz de Deus presente nos nossos corações, perpassa pela decisão, eu não quero viver no conflito, eu não quero viver atribulado, eu não quero viver angustiado, passa por esse viés de uma decisão. E paz, irmãos, nada mais é do que vivermos a plenitude de tudo aquilo que Deus tem para nós nesta vida. Sabe o que você pode dizer comigo? Diga-me assim, paz é viver na plenitude de tudo aquilo que Deus tem para nós nesta vida. Deus quer que nós tenhamos paz com Ele e a paz dEle presente nos nossos corações. Pastor, mas o senhor está dizendo que Deus quer? Sim. Outrora existia uma barreira que nos separava de Deus, que nos tornava por natureza inimigos de Deus. Mas abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículos 14 a 19. Efésios capítulo 2, versículos 14 a 19. Será que você pode ler comigo? Vamos ler juntos? Porque Ele é. Ele quem? Porque Ele é a nossa. Diga isso para o irmão que está também, irmão. Jesus é a sua paz. Jesus é a nossa paz. Vamos falar juntos? Jesus é a nossa paz. Isaías 9, versículo 6. E o seu nome será o quê? Maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz. Por isso que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Paulo, ele se reporta à igreja de Éfeso, e ele vai dizer assim, porque Ele é a nossa paz. Vamos dizer juntos, bem forte? Porque Ele é a nossa... Está fraco, gente. Já tem um cafezinho pronto lá para nós. Vamos falar juntos? Porque Ele é a nossa paz. Aleluia. E continua Paulo. O qual de ambos os povos fez um. E derribando a parede da separação que estava no meio. No meio de quem? No meio de nós. Versículo seguinte. Na sua carne, na carne de quem? Jesus. Desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Fazendo o quê? A paz. Está falando dos gentios, e está falando também dos judeus. Continua. Olha lá, ó. O que está escrito? Mais uma vez. E pela cruz reconciliar ambos os povos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Continua. E vindo, ó. E vindo, o que ele fez? Ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Continua. Aleluia. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Fechando. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos
e da família de Deus. Aleluia! Esperava ouvir um amém bem forte. Amém? A cruz veio para selar a nossa paz, porque Ele é a nossa paz. Amém? E para que nós venhamos viver a paz do Senhor, eu gostaria, em primeiro lugar, que você tivesse no seu coração o seguinte: nunca permita que o medo tome conta do seu coração. Vamos falar juntos? Não permitamos que o medo tome o nosso coração. Primeira coisa, não permitamos que o medo tome. Olha, volta lá no texto inicial, texto-chave. Não, olha, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dar. Então fala assim: não vos dou como o mundo dá. Então não se turbe o vosso, nem se atemorize. Vamos falar juntos? Nem se atemorize. Então não deixe o medo tomar conta do seu coração. Já falamos que tem aquele medo que é o medo que protege. Sim ou não? Tem uma briga na esquina ali, eu vou dar a volta. Socialmente falando, eu não vou ser o corajoso. Porque o que mata alguém que sabe nadar em alto mar é a sua autoconfiança. Ele está tão confiante que vai, acha que pode ir, chega lá, morre. A autoconfiança leva as pessoas, muitas vezes, a perecerem. Mas não é isso. O que nós estamos trazendo aqui para os irmãos é que eu não posso deixar que o medo, que medo é esse? O medo que leva o cristão à falta de confiança em Deus. E a falta de confiança em Deus, por sua vez, vai gerar ausência de paz. Isso não pode ocupar o nosso coração. Amém? Diga assim: eu não quero que o medo, que é fruto de uma desconfiança, gere ausência de paz no meu coração. Amados, eu não posso deixar que o medo venha me anular, venha me neutralizar, venha me paralisar em relação àquilo que Deus tem para a minha vida. Números capítulo 1, versículo 7. Abre para nós, por favor. Nós temos o remédio, o antídoto para o medo que vem de vez em quando querer se apossar de nós. Então nós encontramos aqui o remédio para as nossas vidas. Pastor, tudo que está acontecendo tem gerado um medo no meu coração. Eu tenho medo de tanta coisa e por causa do medo eu não tenho conseguido dormir, eu não tenho conseguido, é o medo de ficar desempregado, é o medo de ficar doente, é o medo do meu marido me deixar, é o medo da minha esposa me abandonar, é o medo de alguém me trair, é o medo de alguém falar mal de mim, é o medo, gente. Isso não pode ocorrer nas nossas vidas. A nossa segurança, sobretudo, está onde? Em Deus. Por isso que em Números capítulo 1, versículo 17, Números capítulo 1, versículo 7, nós temos até fruto, né? Números, perdão, volta lá. Naum, capítulo 1, versículo 7, Naum, capítulo 1, versículo 7. Eu deixo o Maico doido aqui, né, Maico? Naum, capítulo 1, versículo 7, que é fruto de uma canção que nós temos aí. Vamos ler juntos? O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da, e conhece os que confiam nele. Irmãos, olha que expressão tão maravilhosa. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da. Está angustiado, meu irmão? Não deixe essa angústia se transformar em medo. Saiba que o Senhor é uma fortaleza no tempo da angústia. Salmo 46, versículo 1. Deus é o quê? O nosso refúgio e
fortaleza. Agora abra a sua Bíblia no Salmo 56, versículos 3 e 4 apenas. É um remédio, irmãos. Uma vez que a paz já foi carimbada para nós, por nós, através da cruz de Cristo. Uma vez que Ele está dizendo, deixe-vos a paz, então eu não posso, como cristão, ficar andando aí sem paz, deixando que a angústia, que a tribulação, gente, a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea, o quê? Tribula, é momentânea. Você pode passar por um deserto, pode passar por um momento difícil, pode passar por um momento de tribulação, porque no mundo tereis aflições, mas são momentos. Amém? Não vai durar para sempre. Diga-me assim, não vai durar para sempre. Amém? Quantos creem nisso? Olha o que está escrito nesse salmo tão maravilhoso. Quando você estiver com temor, esse temor paralisante, esse temor que é fruto de desconfiança, onde gera a ausência de confiança em Deus, e por sua vez produz ausência de paz no nosso coração, o salmista nos mostra o caminho. Vamos ler juntos? No dia em que eu temer, olha bem, no dia em que eu temer, pode acontecer. Sim ou não? É nosso, é natural não, mas pastor, o senhor acabou, gente, uma coisa é eu, momentaneamente, temer, e esse temer aqui, é temer humano, isso pode acontecer. Vocês acham que Davi ficava vendo aqueles numerosos inimigos e ficando tranquilo como rei? Vocês acham que diante da perseguição de Saul, Davi ficou tranquilo esperando a chegada de Saul? Não. Em 1 Samuel, no capítulo 30, diz que ele saía, ou 24 me parece, ele saía e procurava os lugares seguros no deserto de Zif, para se esconder de Saul. Ele ficava lá, dando uma desperta, não, porque agora eu já sou rei, agora né, eu já tenho o senhor, e agora, não, ele estrategicamente entendia a ação de Deus na vida dele. E é isso que ele está dizendo aqui, ó, no dia em que eu temer, o que nós devemos fazer? Vamos falar bem forte, hei de confiar em ti, Senhor, mesmo temendo alguma circunstância, mas eu hei de confiar em ti. Amém? Amém? Salmo 24, 23, versículo 4. Olha que maravilha. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Posso andar pelo vale da sombra da morte? Posso. Pode vir, um momento pode. Mas eu hei de confiar em? Confiar em quem, gente? Eu vou confiar na minha força? Eu vou confiar nos meus proventos? Eu vou confiar nos meus bens materiais? Não. A nossa confiança tem que estar em Deus. Os bens materiais são perecíveis. Os bens materiais são perecíveis. Olha o que aconteceu lá em Santa Catarina. As chuvas vieram, os rios subiram, e aquelas casas, Rio Grande do Sul, perdão, aquelas casas foram levadas. Histórias e mais histórias. Perderam absolutamente tudo. O que está acontecendo nas guerras? Pessoas tendo que deixar brasileiros que lá estavam. Estão sendo deportados para o Brasil, deixando toda uma história de 20, 30, 40 anos para trás, para refazerem a vida aqui no Brasil. As coisas materiais são perecíveis, mas a nossa confiança em Deus tem que ser eterna. Amém? Amém? Versículo 3, vamos ler juntos? Versículo 4, né? Em Deus louvarei a sua palavra. Você pode ler comigo mais uma vez? Diga assim, em Deus louvarei a sua
palavra. Senhor, está escrito, aleluia. Em Deus pus o quê? A minha confiança e não temerei. Quem me pode fazer a carne? O que me pode fazer o homem, as circunstâncias? E ele continua dizendo o quê? Até o versículo 4 que eu falei, né? Leia depois todo o Salmo. Vocês terão certamente algo maravilhoso da parte de Deus. Irmãos, não precisam abrir. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Paulo escrevendo ao jovem Timóteo assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Você pode falar comigo? Diga assim: porque Deus... Ó, o Marcos até projetou para nós, tá vendo? Vamos lá? Porque Deus não nos deu o quê? O espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deixe esses valores fluírem, nascerem, brotarem no seu coração. Porque senão o medo se aposta da gente. Tem gente que tem medo até de ficar vivo. Então, amados, primeiro ponto, para nós vivermos a paz do Senhor, não permitamos, Jesus está dizendo, e não se atemorize, não deixe que o medo, que o temor, sabe, essa coisa doentia, exacerbada, ocupe os vossos corações. E no segundo momento, não permitamos que aquilo que nós estamos vendo fale mais alto do que a palavra de Deus plantada nos nossos corações. Sabe o que você pode dizer comigo? Diga-me assim: eu não vou permitir que aquilo que eu estou vendo fale mais alto do que a palavra de Deus que está plantada no meu coração. Não permita. Eu sei que vem para suprimir, para abafar a palavra de Deus, mas não permita que aquilo que você está vendo esteja, sabe, fazendo com que você esqueça do que está escrito na palavra de Deus. Jesus, em Mateus capítulo 14, 24, perdão, quando ele fala de guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestes e etc., ele vai sinalizar para nós que é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 14: mas este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunha a todas as gentes, e então virá irmãos, o fim virá. Essa é a nossa esperança. Então não permita que nada esteja, sabe, sufocando a palavra de Deus no seu coração. Meu irmão, está sendo atribulado, está passando por angústia, momentos difíceis, creia que Deus é a sua fortaleza. Em segundo lugar, continue crendo no que está escrito na palavra de Deus. O que está escrito na palavra de Deus? Eis que estou convosco todos os dias até. Louvado seja Deus. Amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Por que nós precisamos dessa paz? Eu quero falar rapidinho aqui, já estamos encerrando. Em primeiro lugar, irmãos, é que quando nós temos a paz de Deus presente no nosso coração, a paz de Deus ilumina o nosso caminho. Você pode falar comigo? Meninos que estão aí atrás aí, ó. Diga comigo assim, ó. A paz de Deus, vamos falar juntos? A paz de Deus ilumina o nosso coração. Amém? Obrigado, irmão. A paz de Deus ilumina o nosso coração. Irmãos, em Lucas capítulo 1, você não precisa abrir, versículo 79, quando fala a respeito de João Batista, do seu nascimento e etc., a Bíblia vai nos dizer que João Batista, ele viria, está escrito, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz.
João Batista viria como precursor de Jesus, anunciando o autor, consumador da nossa fé, o príncipe da paz, e ele estaria trazendo uma palavra que ilumina o nosso caminho, através da paz de Deus presente nos nossos corações. Em segundo lugar, a paz de Deus, irmãos, nos nossos corações, quando ela ocupa de fato o nosso coração, conforme diz a Bíblia, ela liberta a nossa mente de pensamentos perturbadores. A ausência de paz leva as pessoas a ficarem se indagando: será que eu sou amado por Deus mesmo? Será que Deus se preocupa comigo? Será que eu sou importante para Deus? Será que eu valho alguma coisa para Deus? Estes pensamentos perturbadores, eles são arrancados por causa da paz de Deus presente no nosso coração. Olha, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo, porque são coisas do mundo, o mundo que traz essas questões para os nossos corações. Mas a paz de Deus arranca estes pensamentos perturbadores. João capítulo 20, versículos 19 e 20, vai nos dizer então que a paz do Senhor arranca, já falamos, o medo das nossas vidas. E por fim, amados, a paz de Deus nos nossos corações em Cristo Jesus vai nos mostrar que nós somos um povo salvo através da cruz. João 3,16 nos diz o quê? Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, quando há paz, sabemos que ninguém é abandonado à própria sorte. Quando há paz, nós sabemos que as ameaças que nós sofremos não estarão logrando êxito, vitória contra nós. Quando há paz, sabemos que também os nossos motivos, as nossas razões, elas se transportam para algo maior, para uma alegria indizível, para algo que vem da parte de Deus para nós. Por isso que o profeta Abacuque diz que, face a tudo que estava acontecendo, ele vai dizer que Deus nos faria andar por lugares altos. Amém? Vamos deixar Deus derramar essa paz nos nossos corações. Paz com Deus, paz com a gente mesmo e paz com o nosso próximo. Amém? No que depender de vós, tende paz com todos. Se exigir que você é de uma milha, ande 2. Se pedir uma túnica dele, 2. É fácil? Não é fácil. Se te bater de um lado, vira o outro. Mas no que depender de você, tenha paz com Deus, consigo mesmo e com o seu próximo. Amém? Pastor, mas eu quero ver em paz. Mas não, faça a sua parte. Faça a sua parte. O que é importante, irmãos, eu quero terminar, é você consultar o seu coração e perceber que as mazelas do reino das trevas não estão mais internalizadas na sua alma. Mas você é um homem, é uma mulher liberto pelo poder libertador de Cristo Jesus. Amém? Eu não ando fundamentado naquilo que eu acho ou penso, mas se está escrito nesse livro, então eu tenho por obrigação pedir ao auxílio do Espírito Santo que me capacite a colocar as Sagradas Escrituras em prática na minha vida. Ainda que, egoisticamente falando, eu tenha que vencer a minha própria natureza. Quando Jesus fala, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Isso significa que muitas vezes nós temos que vencer a nossa visão egocêntrica e devemos andar a milha que o reino de Deus exige de cada um de nós. Quem entendeu essa noite? Amém? Quantos entenderam a mensagem dessa noite? Ele quer nos trazer essa paz.
Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Se há conflitos,